Retornamos! Seja bem-vindo de novo, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo novamente. Eu vou explicar para você porque eu fechei, eu sinto-me no dever de explicar porque eu fechei. Para que eu possa expor, eu estou falando tanto de verdade, mas para que eu possa expor. Eu fechei porque alguém, talvez para ajudar, não sei, mas alguém rodou um monte de robô na minha live. E isso, não sei se a pessoa quis ajudar, se quis, amém. Mas isso não condiz com a minha verdade. Então eu preferi fechar a live anterior, abrir de novo e solicitar que, se foi alguém que fez isso para ajudar, não precisa fazer. Se foi alguém que fez isso para prejudicar, também não precisa fazer. Fique em paz. Eu não tô atrás de pessoas que eu não possa transformar. Robô eu não posso transformar. Eu tô atrás de pessoas que têm coração e desejo por Deus. Então foi por isso que eu fechei. Vai ser ruim para mim, porque eu vou ter que dividir a aula, mas tá tudo certo, tá em paz. Eu só não posso viver fora da verdade. Eu falo tanto para vocês sobre verdade, sobre abrir o coração, sobre se disponibilizar, sobre ser sincero consigo mesmo. Não faz sentido eu falar um negócio e eu ver na minha aula algo totalmente diferente daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. Então, só para explicar, foi por isso que eu fechei a aula. Eu fechei porque fizeram isso. Repito, se queriam me ajudar, obrigado, não precisa. Se queriam me prejudicar, obrigado, não precisa. Aqui a gente vai sempre prezar pela verdade, pela integridade, porque eu vivo isso. Eu não somente ensino, eu vivo. Vocês não vão ver falsidade, não. Vocês não vão ver enrolada, engano aqui, não. Quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu faço. Quando eu falo que eu vou dizer um negócio, eu digo. Quando eu falo que eu vou ajudar você, eu ajudo. Eu não estou aqui para querer enganar as pessoas. Então foi por isso. Eu me sinto no dever de poder expor isso. Falei com minha esposa aqui, que é a CEO da minha vida, e disse a ela que eu ia fechar a live, porque alguém colocou robô, não sei. Começou a bombardear aqui minha live e de verdade, não faz nenhum sentido isso pra mim, nenhum. Eu não ia falar pra vocês, mas por coerência, por sinceridade, por verdade, eu preciso relatar pra vocês. Quando eu peço pra vocês compartilhar, é somente porque eu quero atingir corações humanos e não robô. Robô eu não transformo. Robô eu não apresento Deus. Robô eu não tenho como fazer com que ele tenha experiência. É apenas número. Então, para a gente terminar essa conversa aqui e voltarmos para a nossa aula, se você quis me ajudar, muito obrigado. Não faça mais isso, por favor. Se você quis me prejudicar, muito obrigado, mas não faça mais isso também. Amém? Obrigado, João Rogério. Obrigado, Maxwell, por esse selo. Isso mostra a honra e a generosidade de vocês. Eu ia ler com vocês o Evangelho de Mateus. Eu me sinto muito mais leve quando eu vivo dessa forma, sabe? Eu me sinto muito mais honesto comigo mesmo quando eu vivo dessa forma. Eu não estou aqui atrás de popularidade.
Eu estou atrás de fidelidade. Não é sobre popularidade, é sobre fidelidade, é sobre verdade. E não faz sentido eu querer com que vocês acolham a humanidade. Olha que interessante, olha como é astuto o inimigo na nossa vida. Eu estou falando aqui para vocês acolherem o joio de vocês, para vocês acolherem a sombra de vocês, para vocês não mentirem para vocês não fingirem para vocês. De repente, aparece 200 robôs aqui na minha live. Faz sentido para mim isso? Não faz. Não faz. Eu tive que fechar. Porque não faz sentido. Nem passa na minha cabeça. Porque é justamente isso que eu quero que você entenda. O ser genuíno, o ser sincero, o ser verdadeiro, o ser honesto, é o que nos conecta com Deus. E dentro do processo de honestidade, dentro do processo de verdade e dentro do processo de integridade, nós vamos nos deparar com as nossas limitações. Ó, colocaram de novo. Amém. Amém. Eu só tenho que Deus abençoe sua vida. Tá tudo certo. Não sei porque você está fazendo isso, mas que Deus abençoe muito a sua vida. Eu tenho certeza que você é uma bênção de Deus e eu tenho certeza que você vai ser muito cheio do amor de Deus, que é o que te falta. Não tem problema, tá em paz. Eu não vou fechar a live de novo, porque senão eu vou acabar realizando aquilo que essa pessoa quer. Mas que fique bem claro. Eu não sei se é alguém, o que é, mas eu não sei quem é, Maxwell. Como é que eu vou bloquear, né? Mas a aula eu não vou deixar de dar, não. Tá bom? Depois, se o Instagram quiser me punir, quiser colocar qualquer coisa, enfim, que seja feita a vontade de Deus. Tá bom? Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Aliás, eu não vou ler não, vai ser como tarefa de casa isso. Eu só quero que você entenda que nesta passagem, Jesus conta uma parábola que é muito clara sobre tudo isso que nós estamos falando. Nesta passagem, Jesus é muito evidente sobre tudo isso que nós estamos falando. Ele diz que o homem plantou boa semente. Depois vocês vão ter que ler essa passagem e é a tarefa para hoje, para essa noite. Leiam a passagem do Evangelho de Mateus. Eu vou anotar aqui para vocês anotarem aí também. Mateus 13, 24. Essa é a nossa tarefa. Fica do 24 até o 30. Deixa eu colocar melhor. Mateus 13, 24 a 30. Pronto. Essa passagem ela começa dizendo que o homem semeou boa semente. E isso é importante que você perceba na sua vida. O homem semeou boa semente. Você é uma boa semente. Você é algo que Deus semeou de forma boa. Você tem valor. Você tem identidade formada em Deus. Você tem afiliação garantida em Deus. Você é uma boa semente. Não esqueça disso na sua vida. O homem semeou uma boa semente. Depois nós vamos entender que este homem é o próprio Deus que semeou a semente e essa semente ela era boa. Você é bom. Isso você precisa entender. Você é bom. Só tem uma questão. E esse evangelho ele é muito lindo por isso. Porque o evangelho diz na parábola: veio o inimigo e enquanto todos dormiam, o inimigo semeou o joio. O inimigo semeou o joio. E esta é a
crise da nossa vida, porque nós identificamos a bondade em nós, mas o inimigo também semeou a maldade em nós. Nós identificamos a luz na nossa vida, mas o inimigo semeou a sombra na nossa vida. Nós identificamos o amor na nossa vida, mas o inimigo semeou o ódio na nossa vida. Nós identificamos o perdão, a misericórdia na nossa vida, mas o inimigo semeou também a discórdia na nossa vida. E deixa eu te falar, não viva de fingimento. Isso é uma realidade de todos. Eu fico olhando aquelas barbaridades que acontecem e não estou justificando de jeito nenhum que sofram as consequências conforme o ato. Mas eu fico olhando aquelas barbáries que acontecem na televisão. Não sei quem matou não sei quem. Não sei quem fez isso com a mãe. Não sei quem fez isso com o pai. E sabe o que é que me vem ao coração? Naquele momento, antes de eu julgar, aliás, eu nem chego a julgar, eu olho para mim e digo, Senhor, não tira a tua mão de mim. Porque se o Senhor tirar a sua mão da minha cabeça, se o Senhor tirar o Espírito Santo que pulsa no meu coração, eu sou capaz de fazer pior. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que eu assumi. Eu não sei se minha mãe está aí ainda. Mas teve uma vez que eu estava de férias e eu só via minha mãe uma vez ao ano. E eu falava muito pouco com ela, porque eu estava na igreja, então não podia falar o tempo todo com ela. E eu fui de férias. E naquele momento eu estava dentro do carro com minha mãe, eu fui buscar ela no trabalho. Minha mãe está aí. Eu fui buscar ela no trabalho porque eu queria passar tempo com minha mãe. Eu estava de férias, eu só a via uma vez ao ano. Eu queria passar tempo com ela. Então eu fui buscar ela no trabalho. Quando eu voltei, eu errei o caminho. Era para eu ter feito um outro caminho e acabei pegando um caminho errado. E quando eu vi, tinha um trânsito quilométrico, desesperador, algo que estava completamente assim, fora da noção. E eu comecei a ficar nervoso. E eu olhando para aquele trânsito e ficando nervoso. Isso faz tempo, eu não sei nem se minha mãe lembra disso. Mas a gente estava dentro do carro, eu e ela, e eu nervoso, e eu tenso, e eu agoniado com tudo aquilo. E eu preocupado com aquilo. Aí minha mãe, tadinha, inocente, ela chegou para mim e disse, é porque era para você pegar o caminho. Ela disse, é porque o caminho era o outro. Nossa, eu já estava nervoso. Eu já estava com raiva de mim por eu ter errado o caminho e ter caído num trânsito quilométrico. Aí ela inocentemente ainda olha para mim e diz, era porque você era para ter pego outro caminho. Naquele momento, eu vi a minha humanidade. Eu olhei para ela e dei um grito. Eu disse, a senhora não tá, enfim, nem sei o que eu falei. Quando eu terminei, eu parei. Ela ficou assustada. Eu parei, respirei e disse, foi a minha humanidade. Foi o joio. Foi aquilo que também faz parte de mim. Mas, Rogério, você é tão paciente, você é tão acolhedor, você é tão alegre, mas também o joio faz parte de mim. E é por isso que eu oro todos os dias que o Senhor não retire de mim o Santo Espírito. Porque se isso acontecer,
o que eu julgo no outro, eu sou capaz de fazer pior. Quando eu tomei consciência, acolhi a minha humanidade, que eu olhei para ela, vi que ela estava assustada, acredito que ela estava até com lágrima nos olhos, eu parei e disse: mãe, me desculpe, me perdoe. Eu errei. Eu estou impaciente, eu estou nervoso e acabou que eu errei. Me perdoe. E ali eu entendi uma coisa. Eu não tinha ido para passar um tempo com minha mãe? Por que eu estava nervoso num trânsito se eu estava com ela dentro do carro? E é o que acontece na sua vida. Porque você perde justamente o tempo precioso de cumprir aquilo que você deveria cumprir por nervosismo, impaciência, intolerância daquilo que você achava que deveria ser. Ali eu parei e disse: cara, eu vim para ficar com ela. E eu tô no carro com ela, só eu e ela. Olha quanto tempo a gente vai passar juntos. Olha quanto tempo a gente vai ficar junto. Peguei e coloquei uma música que ela gosta, começamos a cantar, a conversar, a rir, a brincar. Demorou umas 2 horas dentro daquele trânsito. Mas quando eu entendi o meu joio e valorizei o meu trigo, as coisas fizeram sentido. As coisas começaram a fazer sentido. A grande questão é que você está escondendo o seu joio para fingir que só tem trigo. Mas o seu joio é real, é evidente, ele grita. E isso causa uma completa ambiguidade na sua vida. É você querendo ser Deus. E desculpa te falar isso, mas eu falo abertamente. Mas é você querendo ser Deus e experimentando o diabo que habita em você. Você tem que assumir as suas trevas. Você tem que assumir a sua humanidade. A palavra de Deus vai dizer: o inimigo foi lá e plantou o joio. E quando cresceu, cresceu o joio e o trigo junto. Chega o homem que trabalhava lá e diz para o dono da plantação: você quer que a gente arranque o joio? E o dono sabe o que é que ele fala? Não! Não arranque! É diferente de você, que quer arrancar, que quer fingir que não existe, que quer omitir na sua vida. É diferente de você, que quer mostrar que é o bonzão, que não precisa de ninguém. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem no direct, dizendo, ela fez uma pergunta lá do livro que eu vendo, e ela chegou e disse: não, como foi que ela falou? Ela disse: não, eu não aceito, foi um negócio assim, eu não aceito essas coisas. E eu nunca respondo, mas naquele dia eu senti tanta arrogância, tanto joio escondido. Eu estava preparando a aula de hoje, eu senti tanto joio escondido, que naquele momento eu falei para ela assim, eu disse: meu irmão, fica tranquilo. Se você está satisfeito com a vida que você está tendo, você não precisa de nada. Fique em paz. Aí eu coloquei: mas eu tenho certeza que você não está satisfeito. Porque para você vir jogar o seu joio aqui no direct, é porque tem uma dor escondida aí dentro. O joio está gritando. E você fingindo que é só trigo. É claro que eu não falei sobre essas passagens. Até porque eu acho que ele nem ia entender. Mas naquela hora ele chegou e disse: eu preciso de ajuda. Eu quero ser ajudado. E é isso que eu quero que você perceba na sua vida, meu irmão. Até quando você vai negar que precisa de ajuda? Até quando você vai negar que só tem trigo? E não vai acolher a humanidade que grita, que berra, que esperneia aí dentro?
Até quando você vai fingir que está tudo bem? Que as coisas não podem melhorar? Que não tem mais chance, que não vai mudar? Até quando você vai lidar com o joio de uma forma como se não fizesse parte de você? O homem pergunta, você quer que a gente arranque o joio? E o Senhor diz, não. Porque pode ser que arrancando o joio, você arranque o trigo. Joio e trigo são muito parecidos. E o trigo não é para ser arrancado. O joio, ele vai ser arrancado no tempo certo, a palavra diz, mas chegará o tempo da colheita, em que eu direi, queime o joio. Mas vai ter o tempo. Enquanto isso, você precisa reconhecer o joio. Você precisa fazer como a Jéssica fez. Eu preciso de ajuda. Isso não é ingratidão, tá? Isso não é desespero. Nós somos gratos pela vida que nós temos, mas nós também temos a consciência que ela pode ser muito melhor. O não reconhecer isso é orgulho. O não reconhecer isso é vaidade. Rogério, você tem a vida perfeita? Eu tenho uma vida maravilhosa, mas eu sei, ela pode e ela vai ser muito melhor. É por isso que eu tenho pessoas que me ajudam. É por isso que eu tenho pessoas com os quais eu me conecto para que eu possa crescer o trigo, diminuir o joio, aumentar a minha qualidade, diminuir os meus defeitos. Eles existem. Eles estão lá querendo gritar. Mas quando eu trabalho as minhas qualidades, o meu joio fica apagadinho. Eu fortaleço o que há de bom em mim. Mas eu sei que há coisa ruim também. Se não fosse para ser assim, o Senhor tinha dito, arranca o joio. O joio não presta. Mas deixa eu te falar, o joio te aterra. O joio faz com que você entenda quem você é. O joio te coloca numa posição de empatia e de necessidade. O joio te tira do individualismo, da soberba e do orgulho. O joio faz com que você perceba que você sozinho, você não dá conta. O joio faz com que você entenda o quanto você precisa de uma comunidade, o quanto você precisa de pessoas, o quanto você precisa de conexões, o quanto você precisa investir em você para que você possa crescer em qualidade, crescer em trigo. E o joio fica quietinho. Ele existe, mas ele está quietinho. Eu me lembro alguns momentos em que o joio deu uma gritada assim, e eu dizia, cara, é a humanidade gritando, é o joio gritando. Eu estou usando o termo humanidade, não no sentido negativo, tá? Até porque se fosse negativo, o Senhor tinha mandado arrancar o joio, mas ele disse, não, deixa o joio junto com o trigo. Porque chegará o tempo em que vai ser arrancado. Mas não é agora. Não é nessa vida. Chegará um tempo em que seu corpo será glorificado. Mas não é agora. Não é nessa vida. Chegará um tempo em que você só irá louvar, cantar, bendizer e adorar o Senhor. Mas não é agora. Não é nessa vida. Isso você precisa entender. Enquanto não é o tempo, você precisa acolher a sua humanidade. Ninguém gosta de joio. Quando eu reconheço o joio em mim, isso dói. Quando eu reconheço o joio em mim, isso dói. Acho que foi ontem. Eu estava conversando com a minha mentora. Porque o Rogério também tem mentor.
A minha mentora tá na live aí. E como é bom ter gente que conhece, que nos conhece. Porque ela só fez uma pergunta: Rogério, você não tá bem, né? E ali eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de só mostrar o meu trigo, ou eu tinha a opção de dizer para ela: o joio tá gritando. Ninguém nasceu para viver no joio. Mas quando você ignora, você dá poder para ele. Quando você ignora, quando você não reconhece a necessidade de ter alguém para te ajudar, para te acolher, para te ouvir, para orar contigo. Sempre sou eu que oro. Mas tem momentos que eu preciso que alguém ore por mim. Sempre sou eu que profetizo. Sempre sou eu que declaro. Mas tem momentos que eu preciso que alguém declare por mim. Porque meu joio está gritando. Isso é a humanidade. É nisso que eu encontro Deus. Porque Ele manda as pessoas certas. Porque Ele manda as pessoas adequadas, necessárias. Quando você reconhece a sua humanidade, quando você acolhe o seu joio, e não quando você fica fingindo e mentindo. Sabe por que você está frustrado? Sabe por que a vida não está legal? Sabe por que parece que as coisas não estão indo? É porque você está se defendendo o tempo todo. É porque muito mais do que atacar, você criou um escudo de defesa que ninguém bate e chega perto. Seu joio tá gritando. Seu joio tá gritando, eu sei. O meu joio gritou nessa live. Eu fiquei chateado com essa pessoa que... sei lá por quê. Mas eu preferi evidenciar o trigo. Eu parei. Por isso que eu tive que desligar. Eu respirei. E eu disse: eu sou uma boa semente. Eu sou uma boa semente. Eu sou um terreno fértil. É isso que eu sou. Só foi orar que o meu irmão desconectou. Amém. Ah, Senhor, como Tu és bom e como faz bem todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu coloco os meus escudos fora, eu coloco a minha prepotência fora, eu coloco o meu orgulho para fora, eu coloco o meu nervosismo para fora, eu coloco as minhas preocupações para fora, Senhor, porque eu sou boa semente. Eu sou boa semente. Mas eu reconheço e acolho a minha humanidade. Meu irmão, o que eu tô te dizendo aqui é um segredo para a vida toda, tá? E é por isso que eu repito: não ande sozinho. Isso é um atestado de fracasso, tá? É um atestado de fracasso. Não ande sozinho. Não ande. Porque você vai precisar de pessoas que evidenciam o seu trigo. Olha o Ângelo religioso aí.
Pastor Ângelo, muito obrigado, meu irmão. Você também é um amado. Você e o Pastor Léo são muito amados por mim. Eita, foi bom hoje. Foi bom. Eu já abri a oportunidade para vocês andarem comigo. Eu já abri a oportunidade para a gente caminhar juntos. E se você quer mais informações de como a gente pode caminhar juntos, de como a gente pode andar juntos, nós vamos continuar com esses 21 dias até semana que vem. Depois, Rogério, dá um break, porque aí vai começar a atender, vai começar a estar acompanhando, né? Os que vão entrar para mentoria, os que vão entrar para esse processo de acompanhamento. Não é curso, é um acompanhamento. Nós vamos estar juntos, nós vamos rir juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos aprender juntos e nós vamos segurar na mão um do outro. Porque eu acredito piamente que dessa forma é a única forma, e quando eu falo única é bem restritivo, mas é primordial que seja restritivo. É a única forma de você mudar de vida. Você já tentou de tudo sozinho? Você já tentou de tudo sozinha? Chegou a hora de você andar com alguém. De você aprender. De você ser acompanhado. De você colocar para fora. Colocar para fora o seu joio. Para poder ser curado. E evidenciar o trigo que habita em você. O Maxwell colocou lá, eu quero. Quem deseja fazer essa experiência, independentemente de qualquer coisa, independentemente, não deixa as dúvidas baterem agora não, não deixa as preocupações, não deixa o joio gritar agora não, só para eu saber, quem quer, só escreve assim, eu quero. Não deixa o joio gritar não, vai no trigo, vai no teu coração. Zita botou, deve ter um grande paiol de joio. Então, Rita, não se preocupa não, que eu sei tratar muito bem quem tem um grande paiol de joio, tá? Ana Rubiati, Daiane, Elaine, isso. Não deixa o joio gritar não. Maria, Claudiane. Deixa o trigo gritar nesse momento. Deixa o trigo gritar nesse momento. Porque muitas vezes a gente perde oportunidade. Muitas vezes, ou na maioria delas, a gente perde oportunidade porque permite que o joio fale mais alto que o trigo. Tá? Amém. Que bom. Esses dias a minha equipe vai entrar em contato com vocês. A gente já sabe os nomezinhos que estão colocando aí. E que bom que você está tomando essa decisão. Isso é uma decisão que vai transformar a sua vida. Tem alguns alunos meus aqui assistindo e eu não preciso mentir. Eu não precisei mentir. Eu não precisei mentir aqui É só colocar eu quero, Sheila, que já vai chegar uma mensagem automática, que a gente tá automatizado aqui. Mas, põe o número de telefone aqui também, que se alguém já quiser entrar em contato, já pode entrar em contato. Vem pregar aqui em Manaus. John, me leve que eu vou. Vou passar calor aí em Manaus. Tenho muita vontade de conhecer Manaus, inclusive. Pode já preparar aí e me levar que eu vou. Tá? Senhor, que bom. Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que a partir do dia 1º de agosto nós vamos andar juntos. Nós vamos estar juntos.
E você vai ver como de agosto, setembro e outubro para o resto do ano a sua vida vai ser diferente. Rogério, isso é promessa barata. Não é. Não é. Porque você sabe que eu falo a verdade, que eu vivo a verdade. Raíssa colocou aqui. Qualquer coisa vocês podem mandar. Esse é o da minha equipe, a minha que faz o meu comercial, a Lili. Maravilhosa ela. O telefone é esse, vocês podem entrar em contato também. Mas ela também vai entrar em contato com vocês. Que bom. Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente tem aula 8 e 8 da manhã, tá? Amanhã o tema é maravilhoso. Amanhã eu vou falar sobre o abandono de Deus. Você sabia que Deus abandonou Jesus? Você sabia que Ele nunca te abandona? E eu vou te explicar amanhã. Mas Ele abandonou Jesus. Ali não foi metafórico, não. Meu Deus, por que me abandonastes? Não foi metafórico. Ele abandonou Jesus. Mas você, Ele nunca te abandona. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eliana Pigato, meu Deus, só tem celebridade por aqui. Meu pai deve ser um pastor conhecido. Só se for pastor alemão, meu irmão. Só se for pastor alemão. Aí ele deve ser conhecido. Bicho é brabo, deve ser um pastorzão alemão brabo, viu? Meu Deus, só tem celebridade. Que dificuldade é fazer live com Eliana Pigato e Sheila Ortiz. É responsa, viu? Duas monstras do desenvolvimento humano, espiritual, emocional. Meu pai tava até na live, meu pastor alemão tava na live aí. Deus abençoe sua vida. Que você encontre nesta noite a sua verdade. Acolha a sua humanidade. Descubra o seu joio, mas potencialize o seu trigo. Não tem como arrancar. Não tem como arrancar. Não é para arrancar. Deixa que cresçam juntos. No tempo certo, terá divisão. O joio vai para o fogo. O trigo vai para junto dele. Até amanhã, 8 e 8 da manhã. Tamo juntos. Um grande abraço. Até amanhã. Eu te espero, 8 e 8, tá? Uma extraordinária noite. Já estamos ao vivo. E graças a Deus que nós estamos ao vivo. Porque teremos mais uma oportunidade, mais uma chance, mais uma graça de podermos aprender sobre intimidade com Deus, intimidade conosco, intimidade com a vida. Uma boa noite para você que está chegando, uma boa noite para você que vai entrar. Uma boa noite para você que está assistindo depois desta live. Boa noite, bom dia, boa tarde. O importante é que nós possamos passar este tempo crescendo juntos, aprendendo juntos. Eu me comprometo nesta noite, neste momento, nesta aula, dar o meu melhor para te conduzir para a verdade do coração de Deus. É verdade, sem religiosidade, sem proselitismo, nós vamos aprender o jeito do coração de Deus. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus deseja para a sua vida? Qual é o grande desejo de Deus para o seu dia? É justamente sobre isso, sobre estes momentos, sobre esta dinâmica que nós vamos conversar também nesta noite. Boa noite. Deixa eu cumprimentar. Boa noite, José Adeildo. Boa noite, Ionara. Ionara estava na aula hoje de manhã. Foi boa, né, Ionara?
Você aproveitou? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cardoso. Boa noite, Sara. Boa noite, Ivonete. Você que está chegando aí, já vai entrando, já vai dando teu boa noite. Já vai se colocando a mostras, já vai se colocando à disposição para que a gente possa se conectar. Boa noite, Aparecida. Eu gosto sempre de falar o nome como meio de conexão mesmo, para que eu possa me conectar com você neste momento. Boa noite, Renata Prestes. Elvis, BJJ, bravo. Boa noite, Geralda. Você que já está chegando, você que já deu seu boa noite, já vai respirando fundo, já vai se conectando com Deus, já vai experimentando esta graça nova, esta graça abundante, esta graça plena em que o Senhor já vai nos colocando neste momento. Boa noite, Yuri, boa noite, Joaquim. Hoje é uma noite maravilhosa. E eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já realizou nesta aula. Pessoas que irão olhar para si e identificar o ponto que precisam transformar na sua vida. Pessoas que irão olhar para si e identificar aquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Espírito Santo, eu já te agradeço, porque a tua obra já foi realizada. Nós só vamos acolher e experimentar. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesta aula. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Nós te damos total liberdade para poder falar, para poder nos conduzir, para poder nos direcionar, para poder nos orientar. Total liberdade. Nós entregamos o controle da nossa vida a Ti, para que, como eu falei, a vontade dEle seja feita na nossa vida. A vontade dEle seja feita na nossa vida. Deixa eu te fazer um pedido importante. Importante. E importante porque tem pessoas que precisam se conectar consigo e com Deus. E isso depende de você. Isso depende também da sua parte. Por isso, aperta nesse aviãozinho aqui. Rogério, por que toda aula você tem que pedir para compartilhar, você tem que pedir para enviar? Porque tem pessoas que são curadas, tem pessoas que são libertas, tem pessoas que são transformadas por um simples envio de uma live para alguém. A pessoa entra, se alimenta da palavra de Deus e vive uma vida transformada. É egoísmo da nossa parte nós querermos só para nós. Se para você esse momento é importante, se para você esta aula faz sentido, não deixa morrer em você, não. Compartilha com seus amigos, compartilha com sua família, compartilha com sua esposa. Eu acho tão bonito. Eu tava atendendo uma pessoa e eu perguntei a essa pessoa: de onde você me conhece? E ela falou: Rogério, foi a minha esposa. Ela ficou falando o tempo todinho: olha, você precisa ouvir esse menino, que me chamam de menino, né? Parece jovem demais. Você precisa ouvir esse menino, olha como ele fala, olha como ele... E de tanto ela falar, de tanto ela me apresentar, de tanto ela declarar coisas sobre mim, não é que o homem resolveu entrar e disse: caramba, tem algo diferente nisso. E ele já veio, eu já atendo ele, a gente já está num processo de crescimento, de transformação. É sobre isso. É sobre você receber a graça, mas também você ser canal da graça.
É sobre você receber, mas você também ser instrumento da graça de Deus. É por isso que nessa aula eu quero falar de um assunto, e eu vou colocar aqui, para que nós já possamos começar. Deixa eu escrever aqui. Prontinho. O tema da aula de hoje é: acolha a sua humanidade. Mas, Rogério, você está falando de intimidade, você está falando de conexão com Deus, você está falando de espiritualidade, e você vem falar sobre acolher a humanidade. Parece meio ambíguo, parece meio paradoxo, parece meio diferente, mas não é. Não é. Nós já tivemos uma aula dentro desse nosso projeto de 21 dias sobre interioridade. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Nós já tivemos uma aula sobre interioridade. E nessa aula nós lemos a passagem de João, capítulo 7, versículo 38, que diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos entender que a humanidade e a divindade, eles se misturam. Nós precisamos entender que o sobrenatural e o natural, eles se misturam. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? Sabe qual é a grande crise das pessoas? Você sabe qual é o grande erro das pessoas que desejam intimidade com Deus? É de separar. Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Isso aqui é sagrado, isso aqui é mundano. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Na nossa vida, essa separação, ela não é benéfica. Eu vou te contar uma coisa. Na raiz da nossa espiritualidade, que é judaica, os judeus, eles não fazem essa divisão entre sagrado e profano. Porque tudo é sagrado. Porque tudo vem de Deus. Porque tudo é originado dele. Não existe essa divisão. Essa divisão veio com a religiosidade. Que para separar as coisas, você sabe o que ela fazia? Ela consagrava, então foi consagrado objetos. Não, este objeto é consagrado. Sabe uma mesa? A mesa, ela é consagrada e vira o quê? Um altar. Foi a religiosidade que começou a fazer essa distinção na nossa vida, essa divisão na nossa vida de sagrado e profano, de sagrado e mundano. E na nossa cabeça nós começamos a entrar em crise. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que você vive uma crise constante na sua vida. Porque a sua alma tem sede de Deus, mas a sua matéria, a sua carne, ela está aterrada. Sabe aquela sensação de aperto no peito? Aquela angústia, aquele desespero, aquela sensação, aquela necessidade. Eu preciso fazer algo além, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso me dar, eu preciso me doar. Sabe aquela sensação? Aquela sensação de que parece que a gente não está na nossa plenitude. É porque a nossa alma deseja o céu. Mas nós nos deparamos muitas vezes com a nossa terra. E quando eu falo terra, eu estou falando... Tantas vezes a gente está no meio das dúvidas. Quantas vezes a gente está no meio dos nossos medos.
Quantas vezes a gente está no meio das nossas fraquezas, das nossas ambiguidades, das nossas confusões, dos nossos problemas, e nós queremos mais, e nós queremos o céu, e nós queremos viver a vida espiritual, mas nós muitas vezes estamos fazendo essa divisão. Não, a vida espiritual é uma vida onde eu não posso lidar com os problemas. É uma vida zen, é uma vida... Vou utilizar o termo sem ironia e sem preconceito, mas é uma vida do nirvana budista, onde eu vivo aquela paz perfeita e plena. Agora eu te pergunto, quem vive assim? Quem vive assim? Me diz. Quem vive uma vida sem nenhuma dificuldade? Quem vive uma vida sem nenhum conflito? Não, de verdade, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Você que está aqui assistindo essa live, assistindo essa aula, eu quero te conhecer, eu quero saber. Eu não tô ironizando, não. Eu quero saber quem aqui, destas pessoas que estão assistindo agora, se você está assistindo depois, você pode comentar, porque eu quero te conhecer. Eu quero ser seu amigo. Como é que pode? Quem aqui não vive uma vida de conflito? Com conflitos? Não é uma vida uma vida com conflitos, com barreiras, com bloqueios. Cara, mas sabe qual é a grande tensão da nossa vida? É porque nós temos vergonha, nós temos medo e nós nos sentimos culpados por assumir isso. Aí a gente finge, aí a gente omite, aí a gente mente, aí a gente engana os outros, aí a gente põe uma roupinha bonita, que é para ninguém ver o nosso coração. Aí a gente passa um perfume cheiroso, que é para ninguém ver o nosso cheiro. Aí a gente passa... E nós vivemos o tempo todo fingindo algo que não existe. Por quê? Porque não queremos assumir a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela está aterrada, ela está na matéria e nós passamos por dificuldades, nós passamos por conflitos, nós passamos por crise, sim. Nós temos dúvidas. Colocaram aí uns mais, outros menos, é verdade. Mas enquanto eu não assumir isso na minha vida, enquanto eu não acolher o humus, a terra, porque perguntaram aí, eu acho que foi o Guilherme que perguntou, Rogério, como assim aterrado? Você sabia que Adão é uma palavra em hebraico? Adam significa barro, terra, para dizer qual é a origem. Depois, em outra passagem, tem do pó viestes, para o pó retornará, para dizer sobre a matéria, para dizer sobre o sentido. Nós miramos o céu, mas nós vivemos na terra. Nós miramos a perfeição, mas nós lidamos com a imperfeição. Nós estamos vivendo um progresso constante. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei. Rogério, você não me conhece. Eu sei que você não é perfeito. E se você continuar fingindo essa sua perfeição que não existe e sem acolher a humanidade que existe, você dificilmente vai viver um processo lindo, maravilhoso, sincero, honesto e verdadeiro de intimidade com Deus. É quando eu reconheço que eu sou um vaso que carrega um tesouro. O tesouro não sou eu. Preste atenção nisso, que é bíblico e é algo transformador. O tesouro não sou eu.
O tesouro é aquilo que eu carrego. É o Espírito Santo de Deus em mim. Eu sou de barro. Se alguém encosta com um pouco mais de força, sabe o que acontece? Eu quebro. Se alguém pisa no meu pé, sabe o que acontece? Eu faço birra, eu grito, eu fico nervoso, eu fico com raiva. E sabe por que eu fico assim? Porque eu sou de barro. Agora eu sou um vaso de barro que carrega um tesouro precioso. E esse tesouro eu preciso guardar. E onde é que eu guardo esse tesouro? Num vaso de barro. Se eu não acolho a minha humanidade, eu não experimento a minha divindade. Meu Deus, que coisa linda! Eu vou reformular. Se eu não acolho a minha humanidade, eu não experimento a divindade dele que está em mim. A gente quer arrancar. A gente quer eliminar. E o primeiro passo para que nós possamos ser transformados não é ignorar, é acolher. Não é fingir que não existe, é tomar consciência. Não é deixar de lado, colocar debaixo do tapete, é reconhecer. É você ter a coragem, quando você vai tomar essa atitude, de ter a coragem de olhar para a sua sombra, de ter a coragem de olhar para a sua treva, de ter a coragem de assumir, cara, eu minto muito. Essa é minha humanidade. Para que eu entenda qual é o meu barro e que eu possa pedir ao meu tesouro que reformule esse vaso de barro quebrado. E assim eu vou vivendo um processo maravilhoso de intimidade com Deus, de experiência com o divino, de intuição espiritual, de convivência e conexão com Deus. Para de querer ficar fingindo que você é o perfeitão. Eu vou ler uma passagem aqui com vocês que vocês vão entender tudo que eu estou falando agora. Porque o que eu estou falando está aqui. Ó. O que eu estou explicando para vocês está aqui. Este é o meu material de estudo. É a partir disso que eu ajudo as pessoas a encontrarem a cura. É a partir disso que eu ajudo as pessoas a serem transformadas. É a partir disso que eu ajudo as pessoas a receberem, a sentirem, a acolherem a presença de Deus. E eu quero ler uma passagem com vocês que vai explicar tudo isso que eu já estou falando aqui. Mas antes disso, está faltando você compartilhar essa live. Tem muita gente que precisa ouvir isso hoje. Tem muita gente que precisa aprender que ela erra. Parece ignorância, mas não é. Nós nos revestimos de um orgulho tão intenso e tão imenso que nós fingimos que nós não erramos. Por quê? Porque se eu expor o meu erro, se eu demonstrar o meu erro, se eu expor aquilo que eu fiz de errado, você sabe o que acontece? As pessoas vão me julgar, as pessoas vão me achar um fraco, as pessoas vão me ignorar, eu não vou receber o amor das pessoas, eu não vou ser aceito pelo meu grupinho. Por quê? Porque eles vão descobrir qual é a minha falha. Só tem um problema. Por causa deste movimento social, nós acabamos deixando de conhecer a nossa verdade. E quem não conhece a sua verdade, não descobre a intimidade. E quem não descobre a intimidade, não experimenta a divindade de Deus que habita em si. Uau, que jogada maravilhosa. Mas a gente tá errando. É lá no primeiro pontinho. Ó. A gente tá errando no ponto mais básico. A gente tá deixando de fazer no ponto mais básico, que é o ponto de acolher a minha humanidade. Deixa eu ler para vocês. Escreva aí alguém para mim. Eu acho que tá faltando é vocês interagirem comigo. Tá faltando. Se tá fazendo sentido para vocês, deixa eu tirar o óculos para eu enxergar além da tela. Se tá fazendo sentido, reage de alguma forma. Tá faltando é a gente interagir aqui. Reage de alguma forma aí, coloca 3 foguinhos, coloca um glória a Deus, coloca eu tô aqui, amém, aleluia.
Isso, Vivian, não experimenta a cura. Não experimenta a cura quem não acolhe a sua humanidade. Não experimenta a cura quem não identifica a sua dor. Não experimenta. Tinha entrado aqui, eu acredito que saiu, mas um médico que cuidou de mim por muito tempo. Eu acho que ele saiu. Ele estava aqui. Tá aí. Mas Dr. Glauco. Dr. Glauco cuidou de mim por muito tempo. Quando eu morava lá em Brasília. E eu ia lá em Dr. Glauco e Dr. Glauco dizia: Rogério, o que é que você tem? E eu tinha que dizer para ele: doutor, eu sinto isso, eu tenho isso e eu vivo isso. Porque se eu não colocasse à exposição aquilo que era a verdade da minha dor, a verdade da minha fraqueza, a verdade da minha limitação, ele não tinha como me ajudar. É um excelente doutor, mas ele não teria como ajudar se ele não fizesse esse processo. Esse processo de transformação. Ele nunca iria me ajudar. É por isso que eu tive que fazer isso. Pessoal, eu vou fechar a live, a aula, só para ajeitar um negócio aqui. E eu abro de novo em 1 minuto. Só vou pegar aqui um material. Já já eu volto.